Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Por que de novo? Porque a gente tentou antes e não deu certo. E como sempre, não importa a hora do dia, o importante é que o seu dia seja bom. Mesmo quando a internet cai, quando alguma coisa sai fora do lugar, a gente precisa o quê? Perseverar. E hoje nós temos também aqui a ajuda da Cris, a psicóloga, nossa convidada, que vai estar falando, gente, sobre autoconhecimento. Hoje, então, a nossa live falando sobre autoconhecimento. O que isso pode estar nos ajudando? Como assim? Como que sabendo mais da gente? Em que momento que a gente tem que parar e fazer essas reflexões? O quanto a preocupação é benéfica e às vezes a preocupação excessiva também não é. Então a gente vai aprender esse equilíbrio com uma profissional. Eu já chamei ela, vamos ver se agora vai dar. Ela já está aqui como convidada. Vamos ver se ela vai receber lá. Estamos torcendo para que a Cris consiga entrar. Olá, Lulu! A sogra mais maravilhosa do mundo. Que é a minha, né, gente? Está ali, ó. Maria Luísa acabou de entrar, acenando ali pra gente. Tia Irene já está aí também. E estamos aguardando a Cris. Vamos ver como é que está lá a internet dela, como é que está a solicitação. Eu vou verificar aqui. Ela não caiu. Acho que ela nem está aqui entre nós de novo. Talvez seja algum problema de internet mesmo. Às vezes quando a pessoa... aqui pelo menos está chovendo, mas não está tão forte. Às vezes lá em Osório, ela está lá, né? Pode ser, ó, entrou de novo. Vamos lá. Vamos chamar a Cris de novo. Eu não sei. Cris, eu não sei se você está perto do teu roteador, que isso também faz diferença. Vamos lá. Olha, as amigas se acharam aí. Dá para ficar batendo papo aí. A gente vai curtir aí. Ó, não está aparecendo para mim aqui. Cris, tenta acenar e pedir para participar, porque agora tu não tá nem aparecendo para mim aqui na nossa live aqui. Vamos ver, vou de novo aqui. Ó, eu tenho aqui para convidar a Maria Luísa, a Irene Sena e a Cris entrou pra gente, nossa convidada. Vamos lá, acabei de chamar a Cris para entrar aqui conosco. Vamos ver se a Cris... muito bom! Às vezes acontece isso, né, gente? Tá? Deu. Esse suspense para ficar mais legal, né? Tem que ter emoção, tem que ter essa espera, esse momento. Não. Muito bom, Cris. Tudo bem, não seria eu se não fosse assim. Imagina, Cris. Porque às vezes é a própria internet mesmo. Eu tentei te chamar 2 vezes e não apareceu o nome, então... Nem sempre é a gente, né? Como eu digo, o botãozinho que fica atrás ali da internet. Cris, muito obrigada, tá? Pela tua participação. Obrigada por estar aqui com a gente. A outra vez que tu participou foi muito bom mesmo. A gente ficou com aquele gostinho de quero mais. Eu falei que vim te convidar de novo. Ainda tem a tua história também, né? Da bariátrica. Já vou te pegar, tu vai ver. A gente vai contar essa história também. Mas hoje o assunto é autoconhecimento. E esse assunto eu confesso que é daqueles que eu curto muito, eu gosto muito, e eu sei que vai ajudar muitas pessoas que estão aqui com a gente. Só que não é qualquer tipo de autoconhecimento, né? Eu lembro muito de escola, quando a gente faz aquela autoavaliação, né? Que a gente tem que dar uma nota e pegar alguns critérios. E eu lembro muito de Santa Ceia, quando a gente tem que fazer aquele autoexame. Mas não é bem por aí. Então, o que é? Então, fala pra gente como é que tu chegou nesse curso, conta aí como é que tu conheceu esse método, o que é o Enneagrama, é isso, né? Então, apresenta aí pra gente, a gente quer te ouvir, Cris, tudo contigo. Nos traz conhecimento, nos informa, nos dá uma aula. Certo, Tati. Tudo bem contigo? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar uma experiência que eu vivo, tá? O curso que ele vai ser ministrado na Igreja Vida no próximo final de semana,
sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo até o meio-dia, é mais do que um curso. Particularmente eu digo que é um momento de partilha, de experiência, de algo que me ajudou e me ajuda no meu desenvolvimento como pessoa, como cristã, como profissional no mundo do trabalho. Então, é ao mesmo tempo um laboratório terapêutico, vamos chamar assim, um laboratório terapêutico, mas também é de partilha, de partilhar uma vivência. E não vai ser um curso de formação, não será um curso de informação sobre traços de personalidade, como se constitui a personalidade, trazer teóricos que falam sobre a personalidade. Isso nós temos no mundo acadêmico, né? Pessoas conhecedoras da formação da personalidade, né? Temos nomes fantásticos que estudaram e estudam a estrutura da personalidade. Então, é muito mais do que isso, é muito mais do que um curso de informação, mas é um curso que aborda diretamente experiências de vida, a formação de traços da personalidade que nasceram, que se originaram, que surgiram devido às circunstâncias lá da infância, lá da gestação. Mas, para além disso, para além de uma formação de uma personalidade que surge, né, que está latente, que vem latente no ser humano, nós temos a nossa essência. E a nossa essência está muito além de feridas da infância, de traços de personalidade. Ela é o que é a nossa essência, né? A nossa essência é aquela faísca do amor absoluto, do cuidado absoluto, de que nós tínhamos lá na nossa origem, que é sagrada. Então, esse tempo que nós vamos ter, final de semana, a próxima semana, é esse reencontro com a nossa essência, com a nossa criança ferida e com os nossos traços de personalidade e o que nós podemos fazer a partir disso. Eu sempre digo que o Enneagrama, ele é autoconhecimento, é crescimento, é relação interpessoal, é transformação e libertação. Muito bom. Cris, vamos partir assim, ó, vamos pensar pessoas que nunca ouviram nenhum tipo de termo ou de estudo, né, do que a gente está falando, de traços de personalidade, nunca ouviu a palavra enneagrama, nunca ouviu sobre a criança interior, sobre as feridas, enfim. Vamos tentar, assim, ó, desenhar, como eu digo, né, eu sou das artes, né, sempre vai estudar, mas tem que fazer um desenho, um esqueminha, né, e muitas vezes eu brinco, a gente tem que desenhar. Personalidade é quem a gente é aquilo que vem com a gente, a nossa pessoinha. Porque cada um vem com uma bagagem, com alguma coisa. Desenha, como é que é? É personalidade, é temperamento, são coisas parecidas, são coisas diferentes. O que é aquilo que é a nossa essência? Aquilo que veio lá... Como tu falou, outra coisa que tu falou que foi muito interessante foi a questão intrauterina. Né? Porque a gente sabe que a gente acaba absorvendo... já desde lá de quando a gente está no ventre, aquilo que a nossa mãe, aquilo que... Hoje, inclusive, estudos científicos comprovam que os bebês escutam e que a emoção, não somente da mãe,
seja porque ela está comendo uma comida e ela está feliz, ou o contrário, ela está muito estressada, está magoada, está ofendida, está com raiva. Não só a mãe, mas o pai, as pessoas ao redor, também de alguma maneira acaba afetando. Então, fala um pouquinho lá dessa origem, para a gente poder entender, para quem está aqui conseguir assim, acompanhar exatamente onde que a gente vai chegar. Ok, Tati. Assim, eu vou partir do pressuposto daquilo que eu acredito. Tá. Certo? Eu procuro sempre, dentro daquilo que eu estudei, da psicologia, o que é a personalidade, mas também daquilo que eu acredito como cristã, Tá. né? Que a nossa origem primeira vem de Deus, tá? A nossa origem primeira vem de um ser superior, né? Vem de um ser criador, que eu, né, como cristã, dou o nome de Deus, de Pai, certo? Então, unindo a espiritualidade junto com a psicologia. O que é a personalidade? A personalidade, ela vem no pacote da nossa essência. Então, no nosso pacote, dentro do que eu acredito, vem 3 elementos. Tá. Vem a nossa essência, vem a predisposição para um traço de personalidade e vem uma carga de memória dos nossos antepassados. O genético, né? que muitas vezes o genético, né? Que fica ali que o genético. As pessoas muitas vezes não entendem o que é esse genético e muitas vezes as pessoas usam como maldições hereditárias, enfim, seja lá o nome que as pessoas dão, tem coisa que realmente está naquilo que é nosso, no nosso mental. É o nosso inconsciente coletivo. Tá. E que também é algo que, se a gente for aprofundar na nossa tradição cristã, é bíblico. Porque lá em Mateus diz o quê? Jesus, filho de José, que é filho, não sei, e vai trazendo toda a árvore genealógica de Jesus. Ô, Cris, deixa eu só fazer uma observação. Hoje existem estudos que a pessoa ela pode, por exemplo, dentro da genética, ela pode, inclusive, fazer um teste para saber se ela vai ter Alzheimer ou não. O próprio gene da pessoa pode mapear e dizer se ela tem uma predisposição para Alzheimer ou não. Tu não precisa somente ir na anamnese, nas perguntas. Alguém na família é asmático, alguém na família já teve. Hoje, inclusive, tu pode fazer esse tipo de exame e constatar isso também. Então, o que tu está falando da genética é isso, para as pessoas entenderem, ok? É isso. Então, nós temos uma essência que vem no nosso pacote, temos uma predisposição para uma personalidade e temos essa carga de genética dos nossos antepassados. Mãe, pai, avô, de todas as nossas gerações antepassadas. Tá. Bom, esse ser nasce, vem para este mundo, né? É concebido, no momento em que ele é concebido, a união do espermatozoide e do óvulo, ele vem para este mundo. Ele já faz parte deste mundo no ventre materno, né? Ele já é uma vida, né? Ele recebe todas as informações, as sensações, as emoções do ambiente e de sua mãe. Esse ser, ou na gestação, ou no parto, ou nos primeiros anos de vida, ao se deparar com o limite de algo que ele não tinha antes da sua humanidade, antes da concepção, porque vamos recordar, esse ser, na sua essência, onde ele estava, ele tinha em abundância 3 coisas: o amor, o reconhecimento, a valorização, a segurança. Ele estava num ambiente totalmente seguro, ele era totalmente valorizado e totalmente amado. Amor, valorização e segurança. O básico
era absoluto para ele. E aí ele vem para o mundo. Após a concepção, repito, essa experiência do limite, da carência, pode acontecer na gestação, no parto ou logo nos primeiros anos de vida. Então, quando ele se depara com aquela sensação que é interpretada por ele, pela criança, pelo feto, é uma interpretação, é uma sensação interpretada por ele, que ele não é amado, ou que ele não é valorizado, ou que ele não está seguro, vai acender o que nele? Vai vir à tona o que? Aquela predisposição de uma personalidade para se autoproteger. É o airbag do carro, né? Sim. Todos os carros têm um airbag, não tem? Tem, aquele que tá ali. Tá ali. Sai quando? Quando é que o airbag sai? Não tem o choque. Quando tem um acidente, um choque. Ele surgiu ali, o trauma, ele surgiu ali, ele nasceu ali, não. Ele estava ali, mas sem precisar ser usado. Mas no momento em que essa criança se sente que é ameaçada, indefesa, se autoproteger, proteger a sua essência, sim, o airbag vem, a personalidade vem e serve como uma proteção para ela, uma proteção de sobrevivência. Então, é a partir dali, ela começa, e deu certo. Opa, deu certo? Então, eu vou continuar. E aí, a tendência nossa é se afastar da nossa essência. E aí, nós vamos... A personalidade nossa, os traços de personalidade vão se ampliando. E aí, nós vamos criando mecanismos de defesa, fugindo daquilo que pode causar, nos descobrir, né? Nós vamos bloqueando algumas emoções e outras a gente começa a lidar muito bem, daí a gente intensifica aquelas emoções, que é a emoção predominante. Vamos dar um exemplo aqui. E aí, por exemplo, né, a criança está com fome e começa a chorar. Ela sabe que com o choro, ela pedindo, ela indo atrás, ela vai receber. Então ela vai, de alguma maneira, aquilo já vai incorporando que ela tem esse potencial todo e ela vai crescendo fazendo isso. E tem aqueles bebezinhos que nunca precisam fazer nada, porque eles sempre têm aquela mãe, né, alguém que vai estar ali fazendo aquele papel, né, de sempre estar alimentando, às vezes de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Tem mãe que quando o filho só faz já dá mamadeira, já coloca, né, o peito. Então aquela criança nem precisa fazer nada, né, ela já recebe. Então tudo isso vai estruturando um jeito de ser, né, é isso que tá... Um jeito de ser. Tá. Isso aí, um jeito de ser. Por exemplo, assim, ó, vamos lá, um exemplo lá, o que poderia ser um trauma na vida, na gestação, e que pode, então, fazer com a criança, que é um dos tipos de personalidades do Enneagrama, que foge do sofrimento. Por exemplo, uma mãe, né, tropeça e leva aquele susto. Como é que será que tá meu bebê? Só que ela caiu, tropeçou e e teve aquela sensação assim, como é que será que tá meu bebê? Né? Preocupada porque caiu, tudo podia ter machucado o bebê. Aquela sensação que ela teve de medo, de insegurança, isso a criança recebeu. Vai produzir adrenalina, que tudo isso faz parte do nosso organismo, e automaticamente aquele bebê vai receber tudo isso, né? Exato. Aquele bebê tem uma predisposição dentro dele, né? Como eu disse, né? Uma personalidade.
naquele momento, qual foi a experiência dessa criança? Eu estou falando especificamente de um Sim. tipo de personalidade. Tá. Foi uma experiência de sofrimento, de morte, de agonia. E a mãe, preocupada, né, com o que aconteceu, tudo, esqueceu de acariciar, de perguntar se o bebê estava bem. Acalmar. E ele, Sim. e ele fez uma experiência de quase morte, sozinho. Uau. E aí, logo, qual foi a decisão dele? Eu não posso sofrer, porque eu estou sozinho e isso é insuportável. Uau. E aí, depois no longo da vida, no decorrer da vida, essa criança vai evitar, este adulto vai evitar viver uma vida de... Qualquer experiência de sofrimento é insuportável. E aí ele vai usar N recursos para não precisar lidar com o sofrimento. E aí a gente tem um tipo de personalidade. Bom, o Enneagrama é isso, né? Trabalha a essência, trabalha os traços de personalidade a partir da ferida originada lá na infância. Como eu disse, para além da ferida originada lá na infância, nós temos uma essência. E a essência que cura qualquer ferida e qualquer traço de personalidade que está de uma forma desintegrada. Porque assim, precisamos entender que se eu tenho uma essência, se eu tenho um traço de personalidade, e se estes traços de personalidade que eu tenho, eles têm um papel, um propósito para a minha missão aqui no mundo, para poder executar e viver a partir da minha essência. Então, os traços de personalidade, de forma alguma, ela é negativa. Sim. Ele se torna negativo quando estou agindo no nível do inconsciente. Estou me protegendo, estou me escondendo, eu estou lidando a partir das minhas carências, do meu sentimento de desvalorização, da minha insegurança. Quando eu uso meus traços de personalidade para minha própria fuga, esconderijo, aí sim eu não estou usando para o serviço e para a missão que me foi confiada. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui nessa terra. Eu não vim à toa nessa terra. Eu não estou aqui, não caí de paraquedas. Eu não estou de férias por aqui. Sim. Eu tenho um projeto de vida. Eu tenho um propósito por eu estar aqui. E este propósito, esse projeto está elencado, está conectado com o meu perfil de personalidade e a minha essência. Tá, Cris, o autoconhecimento, ele é benéfico, né? Tem vários tópicos que a gente poderia falar aqui que é importante, que é bacana, mas quando tá nessa questão assim do curso, né, do Enneagrama, que tu está falando, de linkar o Enneagrama e a personalidade, a gente conhecer qual é o nosso chamado, existe uma idade, assim, tipo, eu já tenho mais de 60, então, não dá mais tempo de viver meu chamado. Ou, eu tenho 15 anos, eu nem entendo disso, nem quero fazer isso. Como que tu entende essa questão do autoconhecimento e de buscar saber mais sobre isso? Fala um pouco sobre, para quem é o autoconhecimento e o Enneagrama. Hoje, Tati, existe na literatura livros até para criança sobre o Enneagrama, né? Mas assim, o Enneagrama, por ser uma ferramenta
milenar, ele é acessível para todos. Nunca é tarde e nunca é cedo para se autoconhecer. Por quê? O autoconhecimento nos ajuda a ser menos juiz de nós mesmos. De ser menos juiz de nós mesmos. E ter uma melhor qualidade de vida conosco mesmo. Se relacionar melhor com a gente mesmo. Nos entender, dar nome aos nossos boi. Sim. Né? Dar nome àquelas questões que me faz sofrer tanto, que eu não me entendo, né? E ao mesmo tempo me ajuda no relacionamento com o outro. Então, se eu tiver 60 anos, 70 anos, né? Eu já vi pessoas com 70 anos fazendo curso, né? Buscando, né? Por quê? Porque entende que nunca é tarde, enquanto há respiro de vida, há tempo para aprender e há tempo para realizar algo, para executar algo e para ser feliz, né? Enquanto há respiro de vida, nós somos chamados a ter uma vida e uma vida em abundância. Então, o Enneagrama, ele é acessível para todas as idades, para todo aquele que quer se autoconhecer, quer melhorar os seus interrelacionamentos, quer ter uma maior experiência, uma maior e profunda experiência também com a espiritualidade, né? Com a espiritualidade, que é se libertar de alguns preconceitos que tem consigo mesmo, né? Por quê? Porque a técnica, o método, ele é muito simples. Ele é muito simples, né? É como eu te disse no início, é um laboratório, né? Quem começa não pode sair, né? Não pode se ausentar em nenhum momento para não perder a dinâmica do curso, né? Para não perder a dinâmica que vai ser dado, vai ser compartilhado. Tá, deixa eu só, antes da gente chegar na espiritualidade, falar um pouquinho mais sobre isso, o curso Enneagrama, ele é um curso que vai ensinar as pessoas a conhecerem a sua personalidade, né, porque existem vários tipos de personalidade, e tem aquelas que a gente tem realmente mais, que é a gente, e tem aquelas que a gente tem um traço, um pouco de outras que a gente vai absorvendo, como tu falou, ao longo da nossa vida, das nossas experiências, daquilo que a gente vai vivendo, ok. Quando a gente se conhece, quando a gente consegue fazer esses exercícios de autoconhecimento, isso nos traz benefícios, como tu falou, de se relacionar melhor com as pessoas e conosco mesmo. Só que daí, e eu te perguntei quem pode fazer. Tu disse todo mundo que tem interesse em viver melhor e se conhecer mais, querer saber mais do seu chamado, de quem é e do que ainda pode fazer aqui para cumprir o propósito da sua existência, ok? Vou te fazer uma pergunta antes de entrar na espiritualidade no Enneagrama. O Enneagrama, ele só serve para autoconhecimento? Ele só serve para a gente realmente saber quem a gente é? Ou ele tem outras funções também? Ou a gente vai entrar diretamente na espiritualidade? Fala um pouquinho mais aí. Hoje em dia, Tati, o Enneagrama está sendo usado muito nas empresas, né? Alguns livros até que eu tenho, o último que eu comprei, é mais direcionado a trabalho de liderança. Traçar perfil de liderança, de equipe, né? Então, a praia do Enneagrama é o autoconhecimento e o relacionamento interpessoal. Este é a praia, essa é a origem, tá? Mas hoje ele é muito, como eu disse, trabalhado nas empresas. Existe, inclusive, né, se a gente entrar na internet, vai ver vários sites o Enneagrama focado nas empresas.
né? De trabalhar perfis de liderança, de equipe, colocando pessoas certas dentro do perfil, por exemplo, um perfil analítico, né? Uma pessoa que tem uma tendência analítica, que gosta de é menos comunicativa, que é com muita introspecção, né, que tem um tipo de personalidade no Enneagrama, que são 9 tipos, né, 9 traços. Tem aquela que é analítica, que analisa, que estuda, que vai aos detalhes, que é o cientista, que tem o perfil de cientista, que busca... Observador, detalhista. Detalhista, porém, ele não gosta de trabalhar com pessoas. Ele se dá melhor trabalhar sozinho. Como é que vai colocar essa pessoa na frente de um trabalho de designer? Não dá? Ele vai ser muito mais, vai servir para um outro perfil, para um outro tipo de trabalho. Então, o Enneagrama hoje ele é usado muito nas empresas para traçar perfil de personalidade nas equipes, aonde melhor essa pessoa vai desenvolver e vai contribuir com a empresa. Então, hoje ele tem muito essa função, né? Essa função de trabalhar com o traço de personalidade dentro das empresas. E aí foge totalmente da questão da espiritualidade. Isso não é abordado. Sim. Porque é um outro objetivo. Claro, entendi. Vou te mostrar aqui. Esse livro aqui, ó. A liderança e o Enneagrama. Como identificar que tipo de líder você é para alcançar o sucesso total, né? Ele traz totalmente um trabalho empresarial, né? Uma abordagem empresarial dos traços de personalidade. Tá. Outra coisa assim interessante da gente estar falando também, que muitas vezes a gente pensa que a gente vai ter um autoconhecimento só para ver o que está ruim, que a gente tem que mudar, né? Aí as pessoas, eu não quero, imagina, tá tudo bem na minha vida. Eu me conheço, eu sou assim mesmo, né? Cresci assim, nem cresci assim. Quase Gabriela. Gabriela, exato. Preciso disso. Qualquer coisa eu não tô legal, eu vou lá, eu oro, faço alguma coisa, né? Enfim. Uhum. Na verdade, a gente tem um autoconhecimento, até mesmo saber aonde que é ruim, né? Não necessariamente é para mudar, mas às vezes é mudar. E a gente precisa entender isso. Que tu não tem que mudar, a gente precisa só ajustar às vezes, porque se a gente é assim, isso tem um porquê, um para quê, né? E a gente precisa se conhecer até para poder usar aquilo também que é bom. E às vezes tem coisas na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, que parece que a gente não consegue enxergar. As pessoas nos falam, não vejo isso, não acredito nisso. Só que é a gente. Então, é interessante também a gente se conhecer e ver o que a gente tem de bom para poder entender, não, é verdade, não é coisa da cabeça dos outros, é algo, eu sou assim mesmo. Então, é muito importante isso também, né, Cris? As pessoas se conhecerem para melhorar e botar para fora o que já é bom, para ter esse reforço também. Né? Às vezes falta só aquela chavezinha, aquela virada de chave para conseguir, então vamos lá que é por aqui mesmo, né? E num curso, assim, um momento desses, isso ajuda muito. Exato, a nossa fraqueza é a nossa força. Né? Eu tenho isso, né? Que a nossa fraqueza é a nossa força. Né? Então, aquilo que num primeiro momento é desconfortável, que me causa vergonha, né? Que eu não gosto, né? Que me faz mal, não me faz bem, eu não vou conseguir me livrar disso. Quanto mais eu ignorar, fingir que eu não tenho aquilo. Um exemplo, vamos lá pegar a raiva, que é uma emoção predominante, que é uma emoção que todo mundo tem. Sim, alguns menos, outros mais e outros ignoram. Existem tipos de personalidade que não aceitam ter raiva.
né? Que não aceita ter raiva, porque raiva é coisa ruim. E se eu sou um bom menino ou uma boa menina, se eu sou certo, se eu faço tudo correto, quero ser bom, eu não quero raiva, eu não posso ter. E Eu aí? não posso sentir Eu raiva. tô negando E a aí, existência do ser humano, né? exatamente. E aí, quanto eu não lidar, aprender a sentir raiva e aprender a lidar com ela e não deixar ela me destruir, porque a sensação que eu tenho é, se eu sentir raiva, eu vou perder o meu controle. Se eu sentir raiva, as pessoas não vão me amar mais. Se eu sentir raiva, eu não sei o que vou fazer. Eu vou estar descontrolada, eu vou me perder, não vou ter controle. Ai, o que vai acontecer? Enquanto eu ficar com este medo deste monstro, criar a raiva como um monstro, né? Ela vai me dominar, né? Para alguns tipos, né? Para um tipo de personalidade, essa raiva vai gerar somatização. Bah. Eu vou estar sempre rígido, tenso, me autocontrolando, A me pessoa segurando adoece, aquela né? tensão. É. A pessoa somatiza diretamente. Para um outro tipo de personalidade, essa raiva vai causar uma anestesia. Ela vai ser um morto-vivo. É aquela pessoa que vai com as outras sempre. Bah, Tá? É aquela pessoa assim que não consegue ter tomada de decisão própria. Porque tem uma raiva ali que se ela ignora, ela estagna. Se ela permite, ela não sabe o que fazer. Então ela prefere ficar morno, nem frio nem quente. E tem Deixa aqueles os outros também, né, decidir. Cris? E tem aqueles que têm a raiva como bichinho de estimação, né? Ah, eu sou E tem mesmo, né? Porque eu dou uma boiada para não, né? Dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela. E tem aquele que é um trator na vida dos outros e na sua vida. Que a raiva é a emoção predominante na ação, né? Tudo lhe sente raiva, né? É movido pela emoção da raiva. Tem aquele que, quando criança se deparou com a raiva, bloqueou, não se permitiu sentir, né? Nem no corpo, nem nas emoções, e só é cabeça. É a pessoa que é só cabeça. Só né? razão. Então, o outro que transformou a raiva em melancolia. O outro que transformou a raiva em agradar os outros. É preferível agradar do que sentir raiva. Então, assim, ó, tô falando da raiva como emoção. Então, enquanto eu não lidar com isso, enquanto eu não lidar com essa emoção, com essa situação, na verdade, eu estou sendo dominada pela essa emoção. Porque, de uma forma ou de outra, eu estou ignorando ou estou dando grande ênfase, né, para ela. Enquanto eu não dominar, eu não me dê para me confrontar, acolher o que eu sou, e o que eu sou é humano. Humus. Muito bom. Humus. Eu sou humus. Eu sou terra. E uma terra, ela precisa do quê? Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada, para ser humus. E o que é o humus? Gera vida. Uma terra seca, ela racha, ela é pisada, terra seca não tem vida. Agora, quando eu sou uma terra... Não dá frutos, né, Cris? Que me permito ser cuidado, que eu permito ser revirada, né? Revirada. Ai, permito... Olha o barro. Permito ser amassada, né? Eu vou virar eu permito colocar que coloquem outras coisas em mim desagradáveis, né? Desagradáveis. Faz parte, né?
Até Coisas porque desagradáveis. a terra, para ser fértil, a gente precisa do quê? Né? O adubo. E o adubo Exato. não é bonitinho. O adubo Não. orgânico, aquele né, que vem dos animais, né, que a gente sabe bem o que é, ele realmente ele não é agradável. Uhum. Verdade? Então, quando eu sou... Daí, eu deixo de ser uma terra seca, o que eu diria que é a terra seca? A terra seca é a minha falta de autoconhecimento. Tá tudo bem assim, vai ficar assim, é melhor assim, mas aí quando começa a mexer, eu sinto que eu preciso de mais um elemento, tem que tirar alguma coisa, tem que quebrar aquela... Às vezes eu tenho que dar umas machadadas, assim, pegar enxada, né? Tentar quebrar aquela terra seca, Pra virar isso pó. dói. Isso dói. Depois misturar alguns elementos, né? Que às vezes não cheira bem, mas eu preciso ser arregada, cuidada. Isso é o processo de autoconhecimento, se autocuidar. Se permitir entrar em lugares que eu desconheço. E muito mais entrar em lugares que eu desconheço, dar nome aos meus sentimentos, dar nome às minhas vivências. E aí, no momento que eu sou cuidada, eu me permito ser cuidada por mim mesmo, que agora eu sou adulta, eu posso me cuidar, eu posso cuidar daquela criança que um dia eu fui e que eu interpretei que eu não recebi amor, que eu interpretei que eu não fui valorizada, que eu interpretei que eu não tive a segurança necessária, mas hoje eu posso dar para essa criança, eu posso cuidar das carências dela, né, porque eu sou um adulto hoje, né, e aí sim, a partir que eu recebi tudo isso, eu sou humus agora, então eu posso gerar vida, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho e que eu não aceitava. Ô, Cris. Por isso que... Oi. Não, pode falar. Por isso que a fraqueza minha é a minha força. Tá, eu quero voltar nessa frase aí, tá? Que tem uma questão espiritual também por trás, pra gente estar falando dessa questão. Mas antes da gente chegar aí, eu vejo também que muitas dessas pessoas, elas ignoram viver... tudo isso que tu falou, de se autoconhecer, de ver as suas fraquezas, de ir lá na terra seca, né? De se tratar, de se cuidar. Elas se iludem. Vou conseguir concluir agora. Elas se iludem achando que cuidando do outro, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando, sei lá, das pessoas que estão ao redor dela, né? Às vezes, sei lá, pessoas que se aproximam e que ela está ali de alguma maneira gerando bem, cuidando, ela pensa que ela já está sendo frutífera, que ela está fazendo o bem, mas muitas vezes, até está, né? Vamos dizer assim, ela está, mas ela não está dando melhor. Ela não está dando o melhor fruto que ela poderia, porque ela não está cuidando dela e ela está fraca. Ela não está bem. E ela não estando bem, seja porque ela tem medo de se autoconhecer, tem medo de ir lá nas feridas, tem medo de ir lá na criança, né? Como tu estava falando. Então, às vezes, ela por ignorar isso, ou até mesmo por achar, tudo bem. Aquela coisa de que dá. Deixa assim. Então, isso é muito perigoso também, porque às vezes a pessoa começa a carregar um fardo muito maior, e aí chega numa meia-idade, por exemplo, onde começa aquela crise de rever toda a sua vida, e ela já não produziu nada, eu não fiz nada, quem sou eu? Né? Os filhos crescem, vêm a síndrome do ninho vazio, eles fazem a vida deles, o que eu fiz da minha vida, quem sou eu? E aí? Então, é importante a gente parar, fazer o autoconhecimento ao longo da nossa vida também, né, Cris? Porque vai ter, quando a gente é adolescente, a gente tem jeito de pensar. Quando a gente é jovem adulto, tem outro. E assim a gente vai melhorando e às vezes a gente não amadurece. Porque o amadurecer é tu concluir um ciclo. É tu realmente passar por todas aquelas dificuldades do período. É tu te defrontar com as fraquezas, com as frustrações, com os limites e falta de limites, e tu aprender com isso. E às vezes a gente vê pessoas adultas, né, que são bebês, são, né, os jovens. A gente brinca muito que homem demora mais para amadurecer, né, do que a mulher. Mas não, às vezes
Tem homens que são adolescentes e já têm um pensamento muito adulto, porque já se deparou, pronto. Se deparou muitas vezes com as suas frustrações e soube lidar bem com isso. E ele já sabe como ele é. Ele já conhece como ele é e sabe como lidar com isso. Já gerou uma maturidade lá na adolescência dele, no jovem adultez dele, que depois ele vai crescendo sem tocar maturidade. E às vezes tem adultos, às vezes até bem mais velhos, que não, são sempre as crianções, né, que não amadurecem. Então, isso é bem interessante da gente parar um pouquinho para refletir até onde eu estou conseguindo ir, achando que tá tudo bem. Então, antes de chegar nessa frase aí, né, quando eu tô fraca, é que eu sou forte. Mas eu me conheço a minha fraqueza. Essa autoconhecimento de saber se realmente a gente está bem, ou é uma falta de cuidado nosso, ou se eu estou só cuidando dos outros, é muito importante, né, Cris? Não, é fundamental, Tati, é fundamental da gente se autoanalisar, né? Até onde eu posso, né, estar me autoenganando, me iludindo, né? Porque muitas vezes a gente passa, né? A gente quer passar uma ilusão para o outro que a gente está bem, que a gente está bem, que a gente é forte, mas na verdade essa ilusão é para nós mesmos, né? Essa imagem quem criou foi para nós criamos para nós mesmos, como uma sobrevivência, né? Para sobreviver. E nós não fomos chamados para sobreviver. Muito bom. Né? Nós não fomos chamados para sobreviver. Importante. Nós fomos chamados a ter uma vida e uma vida em abundância. E o que nós estamos fazendo com ela? Né? Eu sempre falo assim, ó, é uma analogia, né? Uma coisa assim, fala-se que as narinas de Deus é grande, né? Fala-se que as narinas de Deus é grande, porque a paciência dele é grande, né? As narinas dele é grande porque a paciência dele é grande. Bom, se a paciência dele é grande, as narinas é grande, por que nós não somos, né? E aí fala-se que a ira, né? O que é a ira? Né? Voltando à questão da raiva, a ira traz o quê? Uma curta respiração. Quando a pessoa está irada, ela tem uma curta respiração. Né? Ela tem uma curta respiração. Sim. Não é? Então, nós vivemos... E eu vejo assim que nós sobrevivemos nessa curta respiração. Né? Nessa curta respiração. E nós somos chamados para ter narinas grandes também. Para viver respirar livremente, com tranquilidade. Só que a gente vive a ilusão de querermos ser algo que a gente não é. A gente é ser humano. E o ser humano, ele é limitado. Ele é limitado, ele tem fragilidades, ele tem inúmeras emoções. E como eu também costumo dizer, que eu aprendi há alguns anos atrás, né? Nenhuma emoção é ruim. Nenhuma emoção é ruim. Ter ódio, ter raiva, ter rancor, ter mágoa, ter tristeza, ter frustração, sentir carência, se sentir injustiçado, desvalorizado. Nenhuma emoção, ela é negativa. Ela é emoção. Quem nomeia negativa e positiva é eu. Opa, para tudo, e aí? Aí a gente entra na questão espiritual, a gente vai para uma religião, a gente vai se deparar, né, em algum lugar, na nossa caminhada, e a gente chega lá e a gente aprende que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, que isso é feio, que isso é errado, que a gente tem que orar, que está em pecado, e aí? Vamos para a espiritualidade. Como é que a gente faz? E aí a gente entra nessa armadilha. Né? Nesta armadilha de
aonde a gente perde a liberdade e a espontaneidade de viver o que a gente recebeu, né? De aprender a dar nome e lidar com essas emoções. Como eu falei antes, a raiva, ela é uma emoção. Não existe um ser humano que não tenha essa emoção. Não existe. Ô, Cris, deixa eu contar Não aqui existe. rapidinho, tá? Eu sei que já avançamos no horário, mas deixa eu contar que tinha uma passagem na Bíblia que eu passava bem rapidinho, porque para mim aquilo estava errado. Olha eu dizendo que a Bíblia estava errada. O Senhor já me perdoou. Mas é sério, gente, é sério. Aquela passagem lá que Jesus, né, se indignava, que ele ficava muito indignado e tocava tudo pra cima. Eu eu interpretei errado, eu não tô conseguindo entender isso. Imagina, se Jesus, né, que veio aqui em carne na terra, viveu como eu, como um homem, ele ia fazer isso. Não pode, porque eu sou daquele tipo ali que tu tava falando, que não permite raiva, não permitia, né? Agora que eu morri, que eu nasci de novo, né, eu tenho conseguido viver muito isso, né, graças a Deus tenho entendido que isso é uma emoção. O que eu vou fazer com essa emoção é que é diferente, né? Então isso é muito importante a gente estar falando aqui, é muito importante a gente entender, porque é bem isso que tu falou ali dos exemplos da raiva. Quem entrou agora, ou quem está assistindo só o finalzinho, depois escuta lá todos os exemplos que a Cris trouxe da raiva em cada personalidade. Cada pessoa tem, só que como ela lida com isso é diferente. Cris, então para a gente estar concluindo aqui, como que a gente então aprende a lidar no autoconhecimento, com a personalidade, com a questão da espiritualidade, e já convida também para o curso, traz uma mensagem também para a gente, tá? Por favor. Não tenho vontade de terminar a live, né? Mas fazer o quê? Bom, então, para finalizar assim, então o curso, né, esse vai ser o primeiro curso que eu vou dar aqui em Osório, né? Vai ser na Igreja Vida, né? Ele tem, como eu falei, com a finalidade de autoconhecimento, a nos ajudar as nossas relações interpessoais, a um processo de crescimento, de transformação e libertação, né? Ele tem essa finalidade. Né? São algumas das finalidades deste curso. Não é um curso que vai trazer algum milagre, né? Ele não traz milagres nenhum, né? Sim. Ao contrário. A gente não vai acordar no outro dia diferente, né? Não. Para quem quiser, vai ser início de uma jornada. Legal. Início de uma jornada de transformação, de crescimento. Muito bom. E principalmente de encontro de uma forma diferente com a sua essência. E aí eu falo essência, e para mim, o que significa a palavra essência? O que é essência? Essência de um perfume, o que é? É a fragrância, né? É o óleo, aquele que faz toda a diferença, é a base, né? A essência, né? É a base, a fragrância, é aquele cheiro original. Sim. Exato? Sim. A essência é o mais que vai tirando aqueles... marcante, né? É aquele que fica pregnado na pele, né? A essência. E é esse cheiro, esse óleo, essa fragrância que eu vou estar em contato nesse final de semana. Que eu vou me deparar, que é o quê? A essência que eu tenho de Deus. Imperdível. É a essência que Ele, em um determinado momento, decidiu que aquela essência deveria vir ao mundo através da minha pessoa. O cheiro dele, o perfume agradável de Deus, que ele quis que eu tivesse guardado no meu interior para estar aqui no mundo. Então, é esse resgate dessa essência que o curso do Enneagrama, nesse final de semana, quer nos proporcionar. E eu digo nos quer porque eu também me incluo. Porque vai ser uma experiência
que eu também estarei fazendo, né? Não. Que eu também estou nessa jornada de busca de autoconhecimento, de crescimento, né? Eu estou neste processo. Que legal. Tenho muito que aprender e crescer dentro desse método e principalmente o que diz, né, da experiência de Deus. Então, eu desejo realmente que esse final de semana, que o pessoal que já está inscrito, né, possam fazer uma verdadeira experiência consigo mesmo, uma verdadeira experiência de encontro, de libertação para com o outro, libertar o outro de uns preconceitos que tem em relação ao outro e uma experiência assim com a sua origem. Ó, Cris, já estão aqui nos perguntando se terá esse curso em Porto Alegre. Então eu vou falar duas coisas aqui ao vivo que a gente não combinou, ela nem sabe, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar duas sugestões, tá, Cris? Uma, para te fazer esse curso depois desse final de semana, de repente ver a possibilidade de fazer ele online, as pessoas poderem fazer pelo Meet, pelo Zoom, pela plataforma, e se é possível isso. E se não for possível, tu poder, né, porque eu sei que, como tu falou, tu começa, tu tem que participar todo ele, tu não pode, né, pingadinho, né, é todo ele. E também já fica aqui um convite, tá? Missão Eis-me Aqui, oficial, te convidando para te vir a Porto Alegre, para a gente ver um final de semana, fazer uma agenda, para te vir trazer esse curso aqui para nós em Porto Alegre. Né? Daí a gente marca a data, faz a propaganda aí, vamos ver quantas pessoas, né, precisa para fechar uma turma e vamos estar fazendo, porque realmente é muito importante. Ó, outra pessoa ali falou, ó, eu quero online. Porque tem pessoas que estão em outros lugares, nem todo mundo vai poder ir em Osório ou em Porto Alegre, né? Mas tem outras pessoas que realmente vão ter interesse. E eu fico muito feliz com esse feedback do pessoal que está aqui ao vivo na live, porque as pessoas entenderam que não é uma questão de sobreviver, é uma questão de aprender a viver dando frutos na nossa melhor, dentro do nosso, do que a gente ainda tem para dar, daquilo que a gente ainda pode, né, estar realmente no melhor, no máximo. E lembrando que a gente morre quando a gente para de melhorar, de crescer e de adubar a terra, ali, como a gente falou. Então, adubar a terra. A gente pode estar um zumbi, só sobrevivendo, né? Tipo, morto, sem... Só, né? Enfim. Então, Cris, eu estou muito feliz. E realmente não dá vontade de encerrar, tá? Porque é um assunto fantástico, incrível. Porque a gente une o quê? A nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, mental, com a física, para não somatizar, para não adoecer. Física. Então, é tudo junto, exato, misturado e extremamente... consciente, num autoconhecimento. Cris, certo. Estamos chegando ao final. Se fosse aquele programa de auditório, daquele... que peninha! Mas olha ali, amei, obrigado, pessoal, né, curtindo aí, muito obrigado, pessoal, que foi com a gente até o final. Teve uma galerinha fiel aí, tô vendo aqui, e muito obrigada mesmo, tá? Tudo de bom. Que Deus te use. Eu que agradeço. O curso, eu tenho certeza que vai ser bênção. Quem estiver participando, depois a gente vai ouvir relatos. Eu vou pedir, inclusive, Cris, para te pegar. Ô, Kelly, tu que vai estar aí pertinho, né? Porque eu sei que a Kelly está aí ouvindo. Peguem depoimentos das pessoas, sabe? Depoimentos das pessoas que estão lá, né? E faz lá uns print, coloca nas redes sociais, porque é um assunto extremamente importante. Mês que vem é Setembro Amarelo. É um período muito importante. A gente está cuidando da saúde mental. A gente tem que falar com as pessoas precisam viver, né, conhecer isso, se conhecer. Muito obrigada pela tua vida, Cris, por essa disposição de fazer esse curso aí. Obrigada. Tá? Que eu sei que com certeza vai ajudar muitas pessoas. E como tu falou, tu também vai ser edificada. Amiga, que prazer. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Pela parceria aí que a gente já começou lá em 2019, hein? Uma coisa linda. Verdade, coisa linda mesmo. Obrigada, Tati. Obrigada por esta oportunidade, né, que você está me dando, né, de apresentar esse curso, apresentar esse projeto, né, e pode contar comigo, sim. Pode contar comigo. Vamos agendar, colocar na agenda para o próximo mês. Olha aí. Vamos sim. Eu não te garanto setembro, tá? Porque a agenda tá apertada aqui, mas a gente pode ir pensando lá em outubro, certo? Vamos ver um final de semana. Claro.
Tá? E vamos correr atrás aí dos inscritos, tá? Que legal, Tá certo. coisa boa. Obrigada. Agradeço a todos que participaram, que ficaram aqui com a gente. E estou aqui. Pessoal, quem ficou com a gente até o final, vamos já fazer um lançamento aqui. Quem ficou com a gente até o final e tem interesse no curso, seja ele online ou aqui em Porto Alegre, ou até mesmo lá em Osório, né? Coloca ali nos comentários, abaixo dessa live que vai ficar salva, eu quero participar. Tá? Por quê? Porque isso ajuda tanto a Missão Eis-me Aqui, como ajuda a gente a poder se organizar para saber quantas pessoas querem. Não se preocupem que vocês não estão dando lá, né, já o CPF. Não é um compromisso assim, meu Deus. Fala do teu interesse, para a gente poder ter uma noção. Vai nos ajudar muito, tá? Tanto aqui o Instagram da missão, como a Cris, e a gente poder estar organizando isso aí, tá? Escreve lá, eu quero participar do curso, tá? Autoconhecimento, quero saber mais, enfim. Quero participar. Tá bom? Cris, obrigada. Tá certo. Fica com Deus, Deus abençoe. Um beijo. Beijo. Amém. Curso, tá? E a gente vai falando depois. Eu quero saber novidades, como foi. Tá? Tá Beijão. bom, tudo de bom pra você também. Tchau, Obrigada, beijo. Obrigadão, beijo te amo. a todos, também te amo. Beijo, Kelly. Tchau. Beijo, tia Irene. Beijo, Lulu. Beijo toda a galera que tá aí com a gente. Beijão. Tchau. Beijo, tchau.